Pessoal, então vamos lá. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre forças periódicas genéricas, né? Deixa eu só aqui, colocar aqui no primeiro slide aqui, né? Sobre forças periódicas genéricas, né? Então vamos lá. A aula de hoje é uma aula bastante interessante, bastante rica, tá? E eu penso que, na minha opinião, ela é uma novidade do que nós discutimos em sala de aula. Por quê? Porque tudo que nós discutimos em sala de aula são a solução, né? A solução que, para o caso de um oscilador harmônico, né? Um oscilador harmônico amortecido e sujeito a uma força externa, né? Então vamos recapitular tudo que nós vimos. Nós vimos oscilador harmônico amortecido, sujeito a uma força externa, né? E o fato dele ter um amortecimento faz com que exista a solução transiente, que ela vai a zero para tempos longos. Tudo bem até aqui? Isso nós já discutimos várias vezes. Por outro lado, a presença de uma força externa leva a uma solução estacionária né, de uma força externa, né, a força, a solução que a gente chama de forced, né, forçada, né, faz com que tenha uma solução que é a solução, na verdade, estacionária, né, e é essa que sobrevive para tempos muito maiores do que um. Nós discutimos em sala de aula dois casos bastante representativos, uma força constante, né? E nas aulas anteriores, uma força harmônica, né? Que seria algo desse tipo aqui. Ou isso daqui. Tudo bem? E aí nós sabemos que para uma dessas forças, para essa força harmônica, a solução é essa daqui. Pessoal, não precisem copiar, não se preocupem. Por quê? Porque isso a gente já discutiu e eu também envio nas notas de aula. É claro, se vocês quiserem copiar, tudo bem, né? Mas, enfim, então tudo que nós vimos até então nas semanas anteriores podem ser resumido nesse slide aqui. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, eu dou uma pausada aqui e a gente discute. Tá? O que que tem a novidade, né? Da aula de hoje. Tá, deixa eu passar aqui para o próximo slide aqui, deixa eu só, onde eu estou aqui, só, desculpem, eu estou aprendendo aqui um pouco a usar essa lousa, tá bom? O que que é a novidade dessa aula? A novidade dessa aula é que tudo que nós discutimos para uma força periódica simples, vamos por assim dizer, periódica simples, ela pode ser estendida, generalizada, usada, né? Generalizada, usada para uma força periódica qualquer, qualquer. Por exemplo, tá? Isso eu já vou falar daqui a pouquinho. Por exemplo, alguns exemplos de forças periódicas, quaisquer, né? Uma força assim, outra assim, né? Sei lá, que há um período linha, aqui um período, aqui um T linha mais T, assim por diante. Ou assim, por exemplo, ou ainda assim, é uma força dente de serra, por exemplo, assim, e quaisquer outras forças. Notem que essas forças todas aqui, elas são periódicas também, né? Elas são periódicas também. Porém, elas não são um simples seno e cosseno.
E a pergunta que fica é como descrever o movimento agora, como descrever o movimento de um oscilador harmônico sujeito a essas forças. É possível fazer isso? O que eu vou mostrar é que sim. E para nossa surpresa, sorte, felicidade, vamos por assim dizer, a solução envolverá soluções desse tipo aqui. Então, tudo que nós adquirimos de conhecimento nas aulas anteriores, nós poderemos aplicar para uma força genérica. Isso é muito interessante, né? E por quê? Eu vou descrever a seguir. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou justificar o porquê disso. Vou dar alguns exemplos para vocês ilustrando isso, tá? De que uma força periódica qualquer, ela pode ser, na verdade, eu não guardo segredo, como vocês bem sabem, ela pode ser, eu vou mostrar que elas podem ser descritas como uma soma de termos envolvendo senos e cossenos, que é o que a gente chama de série de Fourier, e para uma frequência a gente sabe a solução. Então a gente sabe para tudo. É isso que eu vou mostrar. Vou fazer um exemplo e em seguida eu vou deixar um exemplo para vocês fazerem, tá bom? Então vamos começar. Então, o que está por trás disso tudo é o que a gente chama de princípio da superposição. Por exemplo, seja a minha solução, vamos considerar para duas soluções, a soma de um x1 de t e um x2 de t, onde o que eu vou mostrar é que esse cara, se esse cara for solução da minha equação e esse cara for solução, qualquer combinação linear dos dois também é solução. Ou seja, se for solução, onde aqui é um F1 de t, e, e esse cara aqui também for solução para um F2 de t, e a minha força puder ser decomposta como uma soma dessas duas, então a minha solução é dada por isso daqui. É isso que eu vou mostrar. Tá? Isso nada mais decorre da linearidade do fato da minha equação diferencial linear ser linear, tá bom? Então vamos lá. É isso que eu vou mostrar. Note o seguinte, então eu tenho essa solução, o que eu quero é achar essa solução aqui, que nós sabemos que satisfaz essa condição aqui. Agora, eu vou escrever dessa forma aqui, aqui também, e C, né? Eu vou deixar assim por enquanto. Agora, como nós sabemos se cada uma individualmente satisfaz essa equação aqui, né? C, e como ele pode ser descrito dessa forma aqui, né, a minha força pode ser decomposta como uma força de duas, fica evidente, né, que eu tenho isso daqui. Concordam comigo? Eu simplesmente inseri isso aqui, isso aqui, isso aqui. Para que isso seja zero, esse cara tem que ser zero.
esse cara também tem que ser zero. Para que tudo isso seja zero, cada um individualmente seja zero. Ou seja, a solução geral é a soma das duas, de fato. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Então, o que eu mostrei, olha que interessante, é que uma solução, se cada solução satisfaz essa equação aqui, que nós conhecemos a solução. Eu já vou mostrar que essa parte a gente conhece, essa parte a gente conhece. Se isso acontece e a força pode ser descrita dessa forma, então a gente consegue resolver, porque a solução geral é a soma das duas, ou uma combinação linear das duas. Vou repetir. Se eu tenho duas soluções, cada uma satisfazendo essa condição. E a minha força genérica pode ser escrita dessa forma, então a minha solução geral é a soma das duas, ou uma combinação linear das duas. Por que que isso é interessante? Porque agora é que vem o pulo do gato, a parte interessante. No método de Fourier, no método de Fourier, uma força periódica qualquer, uma força periódica qualquer, ela sempre pode ser escrita dessa forma. Uma força periódica qualquer sempre pode ser escrita dessa forma, onde o que nós precisamos é simplesmente achar esses coeficientes, que eu já vou explicar para vocês. Por que que isso é interessante? Porque quando é a gente tem uma força periódica qualquer que pode ser escrita dessa forma, combinações de senos e cossenos, mas nós sabemos quando a força é um cosseno de ômega t, nós sabemos qual é a solução, né? E a solução é essa daqui, que nós discutimos nas aulas anteriores. Ou seja, note que aqui, por uma força periódica desse tipo ou desse tipo, a solução é essa daqui, né? Onde, claro, a gente tem que achar que é a defasagem. Se a frequência muda o ômega i, a frequência muda aqui, ela muda aqui, ela muda aqui, ela muda aqui. Ou seja, essa força que pode ser escrita dessa forma, onde os coeficientes nós precisamos achar, eu já vou falar, mas a frequência é qualquer, a solução é sempre desse tipo. Ou seja, o que que nós temos? Que a solução, lembram que eu falei, eu acabei de falar, que a minha solução é uma combinação linear de duas soluções, ou seja, a minha solução geral é isso daqui. Onde o I equivale a a frequência I, a uma frequência ômega I associada à força periódica desse tipo aqui, ou, né, ou seno de ômega t. Percebam? Então percebam a generalidade do procedimento, mais uma vez. Essa força aqui nós sabemos resolver. Sabemos resolver. E a solução é esse termo aqui que eu circulei. Por outro lado, eu discuti logo há 5 minutos atrás, se eu tenho duas soluções, cada uma satisfazendo a equação aqui,
cada uma satisfazendo aqui. Cada uma satisfazendo. Se, então, a solução geral é a soma das duas. Portanto, é isso, né? A minha força aqui, é claro que eu estou assumindo que a minha força, F de T total, né? Que aparece aqui, cadê aqui? Deixa eu achar aqui minha caneta. A força total que aparece aqui, ela pode ser descrita dessa forma, tá? Ou seja, então, essencialmente, grosso modo, o que a gente vai fazer é usar o resultado anterior que nós obtivemos para uma força periódica qualquer. Tudo bem? Agora eu vou exemplificar isso. A única coisa que nós precisamos é conhecer quem são esses coeficientes aqui, né? Novamente, então, o que eu discuti é a minha força periódica qualquer, que pode ter qualquer forma, desde que seja periódica, ela pode ser escrita como uma superposição de forças harmônicas, né? É isso que é a representação em série de Fourier. Tá? Isso aqui é a série de Fourier associada a essa força. Então, qualquer que seja a força, ela sempre pode ser escrita em termos de forças harmônicas. Mas forças harmônicas nós sabemos qual é a solução, nós sabemos trabalhar. Então, a gente resolve, né? Onde, é claro, aqui, o AI, um AI genérico é 2 sobre T, T é o período, integral de zero até o período de f de t, cosseno de 2π sobre t, t dt. Então, esse onde ômega i é isso daqui, é 2π sobre t. Tá? Então, novamente, esse ômega i se relaciona-se com o modo i dessa forma, onde para cada coeficiente i aqui é calculado dessa forma. Mas notem que o f de t a gente conhece. Então, a gente conhece, tem como calcular o a de i. Ah, não. E o a de zero aqui é simplesmente quando i é igual a zero, que é só a integral de f de t. Essa parte eu não vou mostrar para vocês. Vocês podem procurar em qualquer livro de física matemática, por exemplo, o Butkov. Eu não gosto muito do Butkov, mas tem o Arfken, tá? Que é um livro de método matemático, ou ainda o de Jairo Guedes de Figueiredo, tá? Esses dois livros aqui são muito bons, tá bom? Se vocês quiserem mais detalhes sobre a série de Fourier. Novamente, então, tá? F de t, minha força periódica qualquer, pode ser escrita dessa forma aqui. Bom, claro, onde o ômega i é 2π sobre t, tá? Esse mesmo i aqui, t é o período, tá? É o período, e cada coeficiente é dado dessa forma aqui, 2 sobre o período, integral de zero até o período, cosseno de 2π sobre t dt. BI é 2 sobre t, 0t, f de t, seno de 2π sobre t dt. Essa parte, pessoal, eu não vou demonstrar para vocês, tá? Mas não é tão difícil de visualizar isso, não, tá? Qualquer coisa vocês procurem nesse livro, num desses livros aqui. Se vocês quiserem, eu até posso explicar isso numa próxima aula, mas essa parte não é a... eu só não vou fazer agora, senão a aula vai ficar muito mais matemática do que ela já é, tá bom? Mas, essencialmente, moral da história é uma força qualquer, periódica, pode ser escrita dessa forma, e basta calcular os coeficientes. Eu vou mostrar agora, pessoal, alguns exemplos disso. Tá? Eu vou mostrar que, à medida que eu aumento esse coeficiente, esses termos dessa somatória, eu vou me aproximando, essa soma vai se aproximando de fato dessa força. Tá? Em outras palavras, eu vou usar dois exemplos aqui.
tá? Eu até envio o notebook do matemática para vocês, em que eu sempre escrevo uma combinação de senos e cossenos. À medida que eu aumento esses termos da soma, esse lado se aproxima desse, tá? Eles estão aqui, ó. Vou compartilhar aqui com vocês. Estão visualizando, pessoal? Aqui eu peguei uma força heaviside. Heaviside é uma força desse tipo aqui. Deixa eu voltar aqui só para explicar aqui para vocês. Heaviside, uma função heaviside é algo desse tipo aqui. É assim. Tá? Eu vou ilustrar para esse caso aqui. Eu vou mostrar para esse caso aqui, primeiramente. Tá? Aqui é somente com dois termos na somatória. Você vê que ele é praticamente um seno e um cosseno, não muda muita coisa. Agora eu acrescentei 10 termos naquela somatória. Em outras palavras, eu fiz a somatória aqui, ó, com 10 termos desse daqui. Eu voltei. Note que eu estou muito mais próximo agora de uma função heaviside. Agora eu vou fazer com 100 termos. Eu estou praticamente nessa função aqui, né? Estou praticamente nessa função aqui. Agora eu vou fazer com 200 termos. Eu estou ainda mais próximo. Concordam comigo? Então, notem o que mudou daqui para cá? O número de termos na somatória. Nesse caso, a somatória tem só dois termos. A representação da função, né, aí praticamente é muito ruim ainda. À medida que eu vou aumentando, essa combinação de forças periódicas com frequências diferentes vai sim se aproximando da minha função que eu quero. Tudo bem? Eu vou agora ilustrar um outro exemplo para vocês, que é esse. Deixa eu só olhar aqui qual que é, pessoal. É uma. Não, não é esse exemplo, não. Nem esse daqui. Esse exemplo 2 aqui. Deixa eu só ver. Eu acho que é uma força dente de serra. Dente de serra. Vamos lá, vamos ilustrar aqui. Eu quero, na verdade, uma força desse tipo aqui agora. Uma força desse tipo. Desculpa, pessoal, o desenho tá horrível. A caneta aqui dá uma atrapalhadinha. Mas eu já tô aprendendo a usar bem melhor a caneta. Uma força tipo dente de serra, assim. Essa força é periódica também, tá? O que eu vou mostrar, ela é diferente da outra, tá? Mas ambas são periódicas. O que eu vou mostrar é que também essa força aqui pode ser escrita como uma soma de senos e cossenos, cada um com frequência diferente. É claro que os coeficientes também serão diferentes, né? E aí eu vou ilustrar aqui, né? Aqui, essa função, com somente dois termos. Você vê que ainda é ruim, né? Ela é praticamente uma função periódica. Agora, com três termos na somatória, melhorou um pouquinho. 10 termos. Aí já está bem melhor, hein? Eu já estou bem mais próximo daquela forma. Ainda tem essas dobrinhas aqui, com 20 termos. Eu já estou praticamente na força dente de serra. 100, melhorou ainda mais. 200, eu praticamente a força já é uma dente de serra. Notem o que distingue cada termo. Somente a frequência, né, e o coeficiente. Então, notem, isso é muito geral, tá? É isso que eu gostaria de reforçar aqui para vocês. Qualquer que seja a força periódica, ela sempre pode ser escrita como uma soma de senos e cossenos. Mas senos e cossenos nós sabemos resolver. Portanto, nós sabemos resolver tudo, tá? E agora eu vou falar um pouquinho mais de detalhes e a gente faz uns exemplos. Tudo bem? Então, resumindo, né? Resumo aqui. Resumo. Ou conclusão. Tá bom, pessoal? Eu tô aprendendo aqui a usar essa mesa digitalizadora
Eu acho que está ficando melhor, viu? Bom, então vamos lá. Novamente, uma força, ela pode ser descrita, uma força periódica qualquer, ela pode ser descrita dessa forma aqui. Onde o AI é o coeficiente, que aí a gente precisa saber, né? A gente precisa achar. A gente acha por meio daquele cálculo, tá? Que eu acabei de mostrar. E o FI de t é um cosseno de ômega i t, ou seno de ômega i t, né? Tá. Então, agora, para essa força aqui, nós sabemos quanto que é a solução particular. É essa daqui. Uhum. Cosseno de ômega i t menos φ menos delta i. Notem que aqui tem duas defasagens, porque eles vão levar em conta justamente se é seno ou se é cosseno, tá bom? Então, para cada força FI, a gente tem essa solução. Como nós vimos que se individualmente cada força puder ser escrita dessa forma, individualmente cada força satisfaz a solução. Portanto, a solução geral é a soma delas. Tudo bem? E eu acho aqui, né? Eu acho aqui a minha solução geral. Tudo bem? Agora, é claro que eu preciso achar quem são o alfa i e o fio delta. Tudo bem? E isso eu vou fazer. Eu vou ilustrar isso em dois exemplos agora. Pessoal, alguma dúvida? Então, notem que essa talvez é a parte mais nova, mais interessante desse assunto do oscilador harmônico, né? Porque tudo que a gente viu anteriormente, aquela parte de uma força, uma única força senoidal, né? Vocês, de uma certa forma, já viram no curso de oscilações e ondas, né? Nos cursos anteriores. Essa não, essa é uma novidade mesmo, porque a gente mostra que todo esse receituário feito para uma força periódica simplesinha, harmônica, ele pode ser usado para uma força periódica qualquer, porque uma força periódica qualquer pode ser escrita dessa forma aqui, em termos da sua série de Fourier. Tudo bem? O que eu vou fazer agora, pessoal? Agora eu vou usar alguns exemplos. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. E aí eu vou dar mais um exemplo para vocês. Vou dar um tempo para vocês fazerem. E aí a gente vai discutir. Tudo bem? E essa é a nossa aula de hoje, tá? Vou fazer uma aplicação, né? A aplicação, pessoal, serão justamente esses dois exemplos que eu discuti com vocês. Um eu faço e o outro eu deixo vocês fazerem, tá? Eu vou mostrar, então, eu tenho, o que eu vou considerar agora é a força aqui, essa força aqui, essa força periódica. Eu vou escrever dessa forma aqui. Aqui não, aqui é só T, aqui é T mais T'. Tá, então, o que significa essa força aqui? É que entre 0 e T', ela é constante. De T' ao período, ela é nula, tá? Então, aqui de T' a T, ela é constante, tá? Essa parte aqui, desculpa, não ficou muito bom, tá? Não tem problema, a gente faz de novo. Tá? Moral da história é, tá? Deixa eu passar aqui pro próximo slide, pessoal. Não, deixa eu só dar uma duplicada aqui nele. Deixa eu usar ainda mais uns 4. Duplicar, duplicar. Pessoal, estou aprendendo também a usar o PowerPoint. Então, vamos lá, tá? Novamente, tá? Aqui, eu tenho uma força qualquer aqui. Nesse caso, ela é constante durante um período linha, um tempo linha, perdão. E, e esse outro, até um período total, ela é nula. Então, durante esse intervalo aqui, o período total, ele é, nesse exemplo, é T', mais essa coisa aqui.
tá bom? Então, nessa parte de duração, não tem, durante o intervalo de tempo de duração, tal linha, ela é constante. E no resto, para completar o período, ela é zero. Tudo bem? É essa que é a minha força. Notem que ela é periódica. A gente pode representar isso dessa forma periódica, dessa forma. Aqui, ó. T mais T', né? Novamente, a duração é tal linha e de resto ela é nula. De uma forma genérica, eu posso escrever essa força assim, tá? F0, C, NT, se o tempo estiver entre NT e NT mais tal linha, ou seja, a duração dessa força constante é tal linha, e zero, se NT mais T' estiver entre T menor N mais 1T. Tá? Essencialmente, essa é uma forma mais matemática para isso que eu fiz. O sistema está sujeito a uma força constante durante um tempo T' e o resto do período ela é nula. Tá? Essa força é periódica, porque esse padrão vai se repetindo. Portanto, eu posso representá-la como uma série de Fourier. Eu posso escrevê-la como uma série de Fourier dessa forma aqui. Eu ilustrei isso, né? Eu posso escrevê-la dessa forma aqui, seno de ômega nt, ou i, aqui se eu quiser usar o i, tá bom? Onde o ômega n é 2πn sobre t. Tá? Agora, o que eu preciso achar são os coeficientes, que é o que eu vou fazer agora. Então, essa força é essa daqui, que eu já ilustrei aqui. Vou mostrar para vocês novamente, né? Peraí, eu não estou achando aqui, mas né, aqui. Né? É essa daqui. À medida que eu aumento o modo, né, eu vou me aproximando justamente dessa forma. Concorda? Aqui eu usei mesmo metade, né? Eu usei metade do tempo, ela é constante, metade período sobre 2 ela é constante, período sobre 2 ela é nula. Esse exemplo aqui, o que eu vou fazer, ele é mais geral, né? O tempo não é necessariamente o mesmo, tá bom? É só seguir a receita, né? Quem que é o A0? O A0, o coeficiente A0 é 2 sobre T. T é o período. Como a força ela é diferente de zero, somente de zero a tal linha, então a minha integral ela vai de zero até tal linha, né? Porque de tal linha a tal, a força é zero, portanto, esse coeficiente é zero. Vocês conseguem visualizar isso? O que eu estou querendo dizer é isso daqui, tá? Essa integral, a rigor, ela é de zero até o período. Porém, de tal linha a tal, a força é nula. Portanto, essa integral é nula. Então, basta eu calcular a integral de zero até tal linha. Como a força é constante nesse caso, eu tenho isso daqui. Tudo bem? Pessoal, vamos calcular o AN. O AN é 2 sobre tal, onde tal é o período. Aqui, novamente, a rigor é de zero até o período total. Só que entre tal linha e tal, a força é nula. Então, portanto, basta calcular aqui a integral de zero até tal linha, que é o quê? F de t cosseno de 2πn sobre tal, né? T aqui, perdão, dt, tá bom? Onde aqui, nesse caso, é F0, ela é constante. Então, quando eu faço isso, pessoal, essa integral é fácil, é 2f0 sobre t. A integral do cosseno é seno, né? Daqui a gente tem que lembrar apenas que é t sobre 2πn seno de 2πn sobre tal, t entre 0 até tal linha. Concordam comigo, meus queridos? Né? A integral do cosseno é seno, tá? O cálculo dessa integral é isso daqui, então. Tá, o resultado, o coeficiente é isso. Vamos voltar aqui e entender.
Novamente, esse termo, esse seno calculado em tal linha é esse cara, e ele calculado em zero é zero, tá? E aqui notem que esse tal aqui, peraí, deixa eu, aqui, esse tal com esse tal, você cancela, esse 2 com esse 2 cancela, então dá F0 sobre πn, tá? F0 sobre πn e esse seno. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, eu paro, tá? Dou uma pausa aqui e eu explico com mais detalhes, tá bom? Analogamente, então, eu posso calcular o coeficiente Bn, que é 0 é 2 sobre t, 0 até tal. Novamente, a força entre tal linha e tal, ela é nula, então basta calcular a integral de 0 até tal linha. F0 seno de 2πn sobre t, t dt. Essa integral, então, dá 2f0 sobre t. A integral do seno é menos cosseno, entre 0 e tal linha, que isso é igual a menos 2f0 sobre t, cosseno de 2πn, tal linha sobre tal, menos 1. Ou ainda, se quiserem, eu troco o sinal aqui, aqui e aqui. Então, eu achei já os coeficientes, tá? Então, notem que eu achei completamente. Eu já tenho toda a representação para minha função f de t em termos de cossenos de ômega t, senos de ômega nt, porque eu já achei os coeficientes. Concordam comigo? Hein, pessoal? Então, essencialmente, o que eu tenho é isso daqui, tá? Então, novamente, aqui, eu tenho isso daqui. Aqui tá tudo bem. Eu vou xp aqui é igual a 1 a 0 mais n igual a 1 até infinito a n cosseno de ômega nt mais n igual a 1 até infinito bn aqui seno de ômega nt. Mais uma vez, para cada modo, eu tenho isso daqui. Para cada BN, eu tenho isso. E eu tenho também essa solução aqui. Concordam comigo? Então, para cada modo BN, né, de N igual a 1 até infinito, eu tenho uma solução desse tipo. E eu tenho essa solução aqui. Então, resolvendo para esse e para esse, eu acho a minha solução geral, tá? Agora, essa equação aqui, a gente já sabe como resolver, né? A gente já sabe como resolver, tá? Única coisa aqui, pessoal, deixa eu procurar aqui um slide novo aqui, desculpem, tá? Inserir slide. Deixa eu já dobrar aqui, duplicar aqui alguns. Só, até quando estou me sentindo tão mal no PowerPoint, hein? Sabe que eu não uso o PowerPoint, eu uso sempre o LaTeX, né? Não, então, para mim não solta natural, mas eu dou uma ensaiadinha antes da aula, que eu acho que está dando certo, tá? Então, pessoal, novamente, para resolver essa equação que a gente já resolveu em sala de aula. É a mesma história, a mesma, tá? Mas eu vou fazer novamente, tá bom? A gente vai supor que para um dado modo n qualquer, tá? Aqui, desculpem, pessoal, que o xp de n de t é... Agora aqui, pessoal, a gente tem que tomar cuidado. Eu vou usar a mesma anotação da minha aula, mas é um AN cosseno de ômega nt mais bn seno de ômega nt. Onde eu preciso achar n e bn? Pessoal, por favor, não confundam esses daqui com esses daqui. Tá? Esses daqui são os coeficientes das forças.
Esses daqui são os coeficientes que eu quero achar. Novamente, tá? Novamente, vamos voltar. Eu tenho essa equação diferencial aqui, onde o A0, AN e BN eu acabei de achar. Basta olhar aqui. Achei quem é A0, BN, quem é o A0 e o AN. Então, eu já achei os As, Ns e Bns minúsculos. Eu quero achar esses daqui. Tá? Se vocês quiserem, a gente pode até mudar de letra. Vou chamar aqui. É que eu confesso que eu não estou achando muito. Então, vamos achar por enquanto esses. Tá? Então, é esse cara e esse que eu quero. Novamente, o que eu vou fazer é aquilo que eu fiz nas aulas anteriores. Toma a segunda derivada aqui, toma a primeira derivada aqui, insiro na equação e comparo termo a termo. Tá? Então é isso que eu vou fazer. Quando eu calcular a segunda derivada, vai dar isso daqui. Menos ômega n quadrado, AN, cosseno de ômega nt, mais BN, seno de ômega nt. A primeira derivada dá menos ômega n, AN, seno de ômega nt, mais BN, cosseno de ômega nt. O termo independente dá igual a esse daqui. Isso daqui é igual a, nós vimos, AN cosseno de ômega nt mais BN seno de ômega nt. Tá? É a mesma coisa que nós fizemos na aula anterior. Nas aulas, só que a única coisa que eu mudava era o quê? Era o ômega n, aqui a gente substitui por um ômega. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter, notem o seguinte, eu vou ter uma equação em cosseno de ômega nt, mais o lado esquerdo, eu vou agrupar em termos de cosseno de ômega nt, o lado em seno de ômega nt, isso é igual a n cosseno de ômega nt, mais bn cosseno de ômega nt. Novamente, pessoal, novamente, tá? Eu vou assumir a solução desse tipo aqui. Vou calcular a primeira derivada e a segunda derivada. Vou substituir nessa equação aqui. Tá? Então, eu vou calcular a primeira derivada, a segunda derivada. A primeira derivada eu substituo aqui. A segunda derivada, substituo aqui. O xp de n eu substituo aqui. Quando eu faço isso, eu chego nessa equação. Aqui, segunda derivada. Aqui, a primeira derivada. Aqui, o x de t. Comparo. Note que o lado esquerdo ele pode ser agrupado em cosseno de ômega nt, termos com cosseno de ômega nt, mais termos com seno de ômega nt. Isso é igual a esse lado direito aqui. Agora eu vou comparar esse cara com a n, para que isso seja verdade, esse termo tem que ser igual a n. Esse termo tem que só ser igual a bn. Quando eu faço isso, pessoal, é direto, tá? Vocês podem encontrar nas minhas notas de aula. Eu caio nesse sistema aqui de equação. A n, que é o que eu quero achar, ômega zero quadrado menos ômega n quadrado, mais ômega NBN é igual a AN. Lembrando que AN maiúsculo, BN maiúsculo, eu quero achar. AN eu tenho, que é o da série de Fourier. BN, a outra equação é ômega zero quadrado menos ômega n quadrado, menos aqui, menos gama ômega n a n é igual a bn minúsculo. É um sistema de duas equações com duas incógnitas, tá? A n maiúsculo, bn maiúsculo, eu quero achar. A n minúsculo, a n minúsculo, bn minúsculo, eu tenho. Então, resolvendo esse sistema, eu chego nessa relação aqui.
Uhum. Tá. Então eu acho, notem novamente, esse cara eu tenho, esse cara eu tenho, para qualquer modo n. Então eu tenho os coeficientes. Tudo bem? Pessoal, eu sei que a gente já está fazendo tanta conta, vocês estão, talvez vocês já tenham até se distraído. Então vamos dar uma pausinha, um pouco, refletir, tá? Vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá aqui. Aqui, novamente. Minhas, eu mostrei que a minha força, então o que que nós fizemos? Minha força F de T é 1 a 0 mais uma somatória de n igual a 1 até infinito, de AN cosseno de ômega nt mais BN seno de ômega nt. Esses caras eu achei. Achei esse, achei esse, achei esse. Tá? Então, agora eu preciso achar XPN de T. Como cada um deles é harmônico, tem uma forma harmônica que nós sabemos qual é a solução, eu assumo que é isso daqui, onde agora eu preciso achar quem é esse cara, quem é esse coeficiente. Derivei uma vez, derivei duas vezes, inseri nessa equação aqui, que é a equação do oscilador harmônico, né? É um AN cosseno de ômega nt mais Bn seno de ômega nt. Tudo bem? Quando eu faço isso, voltei aqui, tá? Aqui, peraí, aqui. Fiz isso, cheguei nessa equação. Eu reagrupei esses caras com os termos de cosseno. Reagrupei os termos de seno. Esse lado tem que ser igual a n. Esse termo tem que ser igual a bn. Caio nesse sistema aqui. Então, eu tenho que achar a N maiúsculo, Bn maiúsculo, em termos de AN minúsculo e Bn minúsculo, que esses termos minúsculos aqui são os coeficientes da série de Fourier que eu achei. Achei aqui a expressão. Tá? Essa expressão é geral. Essa expressão é geral. Portanto, eu já resolvi tudo, praticamente. Eu resolvi tudo, praticamente. Tudo bem? Tudo bem, meus queridos? Tá? E é esse o resumo. A única coisa que ficou faltando é, lembram lá, o termo de ordem zero. Mas esse termo de ordem zero, a gente sabe também quanto que é a solução, né? Porque esse nós já resolvemos. Gama aqui, ômega zero quadrado xp de zero é igual ao termo de ordem zero. Lembram disso? Que apenas isso ficou faltando. Mas nós sabemos nesse caso. Nós já resolvemos em aula anterior. A solução para esse cara é simplesmente a zero sobre ômega zero quadrado. Tudo bem? Ou seja, finalmente, né, a gente fez, tá? Então, finalmente, a gente tem que a solução é essa daqui, tá? Esse, esse termo aqui é esse daqui, ó. Esse daqui, tá? E então, esse daqui, onde esse cara, A maiúsculo e B minúsculo, relacionam-se com a n minúsculo, bn minúsculo, são os coeficientes da série de Fourier por meio dessa relação aqui. Tudo bem? Então, com isso, a gente resolve esse problema. Deu trabalho, não deu? Mas é muito interessante, pessoal. Então, vamos dar uma refletida, baixar um pouco a poeira, e vocês vão ver que dá sempre para resolver. Tá? Isso é muito geral, é muito interessante isso.
tá? Eu vou agora pedir para vocês fazerem, pessoal. Eu fiz, notem assim, eu não vou, tá? Nesse caso, eu fiz o caso mais difícil para vocês, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Porque eu peguei uma força que ela tem os três coeficientes, A0, AN e BN. Aí os cálculos ficam gerais. Eles são mais difíceis, porque tem toda essa contaiada toda. Agora, para algumas forças, algum deles se anulam. Fica um pouquinho mais simples. É isso que eu vou fazer agora para vocês, tá? Mas esse eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Que é o nosso segundo caso, que é a força dente de serra, tá? Então, o segundo caso para vocês fazerem agora, tá? Eu vou dar um tempinho aí, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem para a força dente de serra, tá bom? Vamos considerar um caso mais simples, que é essa força aqui, ela é dente de serra também, tá? Ela varia dessa forma aqui, tá? E ela tem esse período tal aqui. Em outras palavras, eu assumo que f de t é A, tá? Aqui, ó. A sobre 2 aqui, menos A sobre 2 ela é um A T sobre tal, onde em, né, menos tal sobre 2 menor do que T, menor do que tal sobre 2. Notem que essa função aqui, ela pode ser escrita dessa forma linear, né? Aqui é zero, tá bom? Então, em zero, ela é zero, né? Em tal sobre 2 ela vale A sobre 2 e menos tal sobre 2 né, ela vale menos tal sobre 2. E aí esse padrão se repete, tá? Essa forma, ela é um pouquinho mais simples, pessoal. Ela é um pouquinho mais simples, tá? Ela é um pouquinho mais simples. Deixa eu só aqui dar uma duplicada nos slides, tá? Ela é um pouquinho mais simples, vocês verão. Porque só um coeficiente vai sobreviver, tá bom? Façam aí 15 minutinhos e a gente para. Aí eu resolvo com vocês, tá bom? Conseguiram resolver, pessoal? Então vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês, então, a gente resolve do mesmo jeito, né? Então, novamente, f de t é um a0 sobre 2 mais n igual a 1 até infinito, a n cosseno de ômega nt mais bn seno de ômega nt. O a0 é 2 sobre t, 0 até tal, de f de t dt. Nesse caso, pela própria definição da equação, ela fica, eu posso reescrevê-la, ao invés de fazer uma integral de 0 a t, né, de 0 a tal, eu posso fazer de menos tal sobre 2 a tal sobre 2. É o mesmo período. Então, esse cara aqui é o mesmo, né? Ele é 2 sobre tal. Integral de menos tal sobre 2, o quê? A t sobre tal dt, né? Aqui é a forma de f de t que eu falei anteriormente. Tudo bem, pessoal? Tá? Essa é a forma de f de t. Essa integral aqui, ela é nula, tá? É só integrar da tal ao quadrado sobre 2, é uma função par, é nula. Consequentemente, como esse termo do cosseno também é uma função par, o AN também é zero. Só sobrevive o BN, tá? Por que que aí fica muito mais simples, né? Essa solução é a mesma que nós fizemos, ela é geral. Só que para esse caso, esse termo vai sumir, só sobrevive esse. Então, o AN maiúsculo adquire uma forma muito mais simples. O BN maiúsculo também adquire uma forma muito mais simples. Estão entendendo? Deixa eu repetir novamente. Eu mostrei para vocês que a 0 é zero. Eu vou mostrar que a N é zero também. Só vai sobreviver o BN. Mas notem o seguinte, essa solução toda que eu obtive para o caso anterior, ela é geral e que é a mesma solução do comecinho da aula. Como a n é zero aqui, a n maiúsculo nesse caso, o coeficiente, ele fica muito mais simples.
Mesma coisa, Bn maiúsculo, também fica muito mais simples, tá bom? Então, vamos calcular o A1 agora, o AN, né? AN é 2 sobre tal, integral de menos tal sobre 2 até tal sobre 2, a t sobre tal, que é a força, cosseno de 2πn t sobre tal dt. Essa integral, pessoal, a gente pode resolver por partes, dá 2a sobre tal quadrado, menos tal sobre 2 tal, t cosseno de 2πn sobre tal t dt. Aqui eu posso chamar aqui de u, aqui de dv, né? E a gente integra por partes, dá 2a sobre tal quadrado, t, que tal sobre 2πn, seno de 2πn sobre tal, menos tal sobre 2 até tal sobre 2. Esse cara é zero, porque seno é seno de πn ou seno de menos πn é sempre zero. Então, esse cara é zero. Mas, só que integra por partes. Mais, menos VDU, né? Que dá o quê? Tal sobre 2πn, né? Aqui, pessoal, só um pouquinho. Tá. Integral de menos tal sobre 2 até tal sobre 2, seno de 2πn sobre tal t dt. Mas essa integral também é nula, né? Então, esse termo é zero. Vou repetir. Essa integral aqui, a gente integra por partes. O V, o dv, então, o V, né? Esse termo aqui, quando eu substituo t sobre 2, esse tal com esse 2 se cancela com esse, dá πn. Ou menos πn. Seno de πn ou seno de menos πn. É zero. Menos v du. Mas essa integral também é zero. Consequentemente, o AN e a zero são zero. O BN não. O BN vai ser diferente de zero, como a gente vai ver agora. Então, BN é 2 sobre tal, integral de menos tal sobre 2 até tal sobre 2. AT sobre tal, que é a forma da força, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Seno de 2πn sobre t dt. Então, vamos lá. 2a sobre tal quadrado, integral de menos tal sobre 2 até tal sobre 2t, seno de 2πn t dt, né? Essa integral aqui, por partes, dá o primeiro termo, u dv, então é o v, então dá tal, né? Tal sobre 2πn t. A integral de seno é menos cosseno, né? Então, t cosseno de 2πn sobre tal, menos tal sobre 2 até tal sobre 2. Agora, o outro termo, menos VDU. O V é menos cosseno. Então, com menos dá mais, sobre 2πn cosseno de 2πn sobre tal dt. Essa integral é zero. Só sobrevive esse cara aqui. Só sobrevive esse cara aqui. Então, vamos lá. Então, agora que a gente precisa olhar, né? Note o seguinte. Então, dá 2a, né? Deixa eu copiar aqui, 2a sobre tal quadrado. Menos tal sobre 2πn. T cosseno de 2πn sobre tal, de menos tal sobre 2 até tal sobre 2. Então, vamos lá. Peraí, tararana, eu acho que está tudo certo. Essa integral aqui, pessoal, então vamos lá. Aqui as coisas já dá para a gente usar aqui. Então, dá 2a sobre tal quadrado menos tal sobre 2πn, tal sobre 2 cosseno do quê? De πn menos tal sobre 2 cosseno de menos πn.
Não é isso, pessoal? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, pessoal. Tem só alguma. Ah, tá, não, mas tem esse T aqui, né? Tem esse T aqui, então dá mais mesmo, pessoal. Desculpem, tá? Dá mais aqui, tá? Eu comi bola aqui. Vamos lá. Esse termo aqui, em tal sobre 2 dá tal sobre 2 cosseno de πn, menos com o menos que tá aqui. Então dá mais tal sobre 2 tal. Então tá certo. Então isso daqui é tal cosseno de πn. Juntando tudo, pessoal, então eu tenho 2 aqui dá 4a menos 4a tal quadrado cosseno de πn, dividido por 4πn tal quadrado, que dá o quê? Várias coisas aí vão se cancelar. Dá menos a cosseno de πn sobre n. Mas esse cara, ele é 1 se ele for positivo. E menos 1, perdão, ele é 1 se n for par. Ele é menos 1 se n for ímpar. Então, ele dá isso daqui, concordam? A, e aqui tem um π. πn menos 1 elevado a n mais 1. Vamos ver? N ímpar dá par. Beleza. N par dá negativo. Beleza, mas notem que N não pode ser zero, porque o termo de ordem zero a gente já calculou anteriormente. Então, finalmente, como que fica? Então, como que fica? Aqui deixa eu só inserir um último slide, tá bom? Então, nós sabemos que o A0 é zero, o A1 é zero, o AN, perdão, e o BN é quanto? A sobre πn menos um n mais um. Ou seja, eu achei todos os coeficientes da minha força. Mas quem são os coeficientes nesse caso? Né? Então, o AN maiúsculo é simplesmente esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. E o BN é simplesmente esse cara aqui. E eu acho tudo. Né? Então, nesse caso, eu vou duplicar aqui. Ah, não, não. Agora eu vou. Será que eu consigo mover? Não. Recortar. Eu vou por aqui, ó. Deu certo, hein, pessoal? Então, nesse caso, né, eu tenho quem é o AN, quem é o BN, porque eles só dependem desse BN aqui, que vale quanto? Isso daqui, A sobre πn. Então, finalmente, né, eu tenho aqui que xp de t é o quê? É uma somatória de n igual a 1 até infinito a n cosseno de ômega nt mais bn seno de ômega nt, onde a n e bn são dados por essa expressão aqui. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, o exercício é esse, tá? Ele dá trabalho, pessoal. Eu sei que dá trabalho fazer todas essas contas, mas notem que a física não é difícil, ela é relativamente simples, porque ela é a mesma informação de tudo que nós já obtivemos, que nós vimos nas aulas anteriores. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Vamos ficar por aqui, tá? Na aula de hoje. E é isso. Um abraço a todos e tchau, pessoal.